Nós queremos desejar a todos uma boa noite. Hoje de manhã já colocamos disponível aos irmãos na internet uma mensagem para estudo de manhã, e aqui estamos nós para postarmos mais uma mensagem para o teu coração, te abençoar, te fortalecer. Tempos, sabemos, de expectativa, de notícias, algumas mais alarmantes, outras menos grandes expectativas, mas confiamos que Deus está no processo para nos conduzir. Nós temos visto nesses dias que seguem uma certa dificuldade que tem sido gerada em nosso meio por meio de um questionamento, e isso fruto de uma polarização de opiniões. Nós somos pentecostais e cremos no poder sobrenatural de Deus. Nós somos pessoas que cremos no mover de Deus para a cura, para a restauração. Nós temos na palavra de Deus que afirma que nenhuma praga chega na nossa tenda. Nós temos na palavra de Deus que cremos que Deus nos guarda de todo mal. Cairão 1000 à tua esquerda, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Nós temos isso. Mas daí vem aquele questionamento: por que então, se temos, estamos fechando a igreja? Porque isso nega a nossa fé. Porque se temos, os pastores estão acovardados diante do surto da doença, com medo das autoridades. E isso foi graças a pessoas como Silas Malafaia, Edir Macedo, que começam a colocar fogo nessa questão até hoje à tarde, até ontem à tarde, sábado, quando o pastor Silas Malafaia resolveu voltar atrás na sua posição de manter os cultos e cancelou os cultos. Vamos deixar as igrejas abertas, mas cancelou o culto. Cancelou o culto por quê? Porque ia doer no bolso, porque ia custar caro. Porque nós temos que entender que estas atitudes que estamos tomando, não estamos tomando meramente pensando em lucrar ou beneficiar ou ganhar nos dias de folga ou nos acovardarmos, mas sim tomarmos medidas diante de expectativas que devemos ter, de cuidado, de zelo, em prol do bem-estar de toda a comunidade. Sendo assim, nesses extremos que se adotam, não, nós temos que deixar a igreja aberta, porque isso é sinal de fé. Não, nós temos que fechar a igreja, porque isso é sinal de prudência. Onde está a verdade? Onde está a lógica? Onde está a racionalidade? Onde está a dimensão daquilo que Deus espera de nós? Entenda, há vários momentos na história do povo de Deus que decisões difíceis tiveram que ser feitas. Por exemplo, Davi, certa feita, na sua fuga de Saul, ele foi chamado para salvar uma cidade chamada Keila. Nessa cidade ele promove o livramento, promove salvação, livra dos adversários, mas quando chega um determinado momento ele percebe que os homens de Keila não são confiáveis. O que nós vamos fazer? Vamos consultar a Deus, porque pode ser que estes homens nos façam sentir confortáveis aqui nessa cidade, chamem Saul, e a cidade que outrora teria sido motivo de honra pela vitória que Deus nos deu nela, se torne motivo da nossa derrota. E Davi, tendo a resposta de Deus, ele não bate o pé e diz: não, eu confio no Senhor, o Senhor vai me livrar, o Senhor vai me preservar. Simplesmente ele foge de quem? Se você pega, por exemplo, um caso como Paulo se converte ao Evangelho, está testemunhando, está convertendo pessoas, levando pessoas aos pés do Senhor. Já tem um grupo de discípulos logo no início da sua jornada, você vê isso ali em Atos, logo após a conversão de Paulo. E Paulo, quando ameaçado, diz: nada, querem te matar, vem. Ele fala: não tem problema, Deus vai me guardar. Não, ele foge num cesto durante a noite, içado durante a noite. No caso, desce por um cesto durante a noite para lugar da cidade, para escapar dos seus perseguidores. Nós vemos que em vários momentos na Bíblia, homens de Deus estiveram diante de situações de perigo e fugiram, se ausentaram, tomaram posição. Nós ministramos a ministração de hoje cedo, falávamos sobre o rei Ezequias. Se você vai em 2 Crônicas, no capítulo 32, vemos que Ezequias estava diante de um grande desafio. Sua cidade estava para ser invadida, os inimigos vinham ao redor dele, ele ficaria com a cidade sitiada. Nós falamos um pouco na última mensagem que ministramos, você pode ouvir depois, já está no Facebook, já está no YouTube. Ezequias, ele simplesmente faz o quê? Manda os seus soldados para taparem as fontes de água.
medidas cautelares. Então nós devemos entender que medidas cautelares não é falta de fé. Ele confiava em Deus. Se você ler no capítulo 32 de Crônicas, se você quiser ler lá, você encontra a seguinte referência dessa narrativa, quando o rei Ezequias ele faz uma das declarações mais lindas que eu vejo na Bíblia, que sustenta meu coração, que alegra meu coração, onde ele diz no verso 7, verso 8 do capítulo 32 o seguinte: sede fortes e corajosos, não temais nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco, maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. É uma palavra de fé, mas isso não impede que um pouquinho antes, veja o que diz o verso 2: vendo pois Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles os ajudaram. Ou seja, o inimigo está vindo. Para que eu vou dar munição para o inimigo? Para que eu vou dar recurso para o inimigo? Para que eu vou criar condições de que o inimigo se fortaleça e eu, como povo de Deus, fique fragilizado? Eu vejo que esse contexto casa bem com esse momento de decisão da liderança religiosa da igreja, de tomar uma postura clara, definida, dizendo: olha, nós estamos fazendo isso não porque nós estamos com medo, não porque nós não estamos exercendo fé, não porque nós não confiamos no poder de Deus, nós, muito pelo contrário, confiamos no poder de Deus, confiamos na intervenção de Deus, mas nós sabemos também que há medidas saudáveis e sábias que podemos tomar para preservar o rebanho de um inimigo que está vindo. Nós esperamos que o inimigo nunca entre no nosso arraial. Assim como aconteceu com Ezequias, ele tapou as fontes e o inimigo nunca entrou na sua cidade. A cidade foi poupada, o seu reino foi poupado, sua vida foi poupada. E é interessante que diante disso ele tomou medidas cautelares. É justamente isso que a liderança evangélica responsável, consciente, tem feito nos dias de hoje. Tem tomado uma atitude de solidariedade, de consciência, de responsabilidade, como já ouvi ainda, a irmã compartilhava, que um colega dela, que é de uma igreja aqui próxima da nossa, um pouquinho abaixo da nossa, disse que essa medida de medir a temperatura, quando já passei pelas barreiras de contenção da cidade, e mediram a minha temperatura quando entrei na cidade. Já há pastores falando que isso não é para se permitir fazer porque é a marca da besta. Este é um ponto de insanidade que nós chegamos no nosso meio. Por isso devemos ter fé, sim, crermos, sim, confiarmos, sim, mas ao mesmo tempo nos resguardarmos, porque se nós podemos evitar que o inimigo ganhe força, podemos evitar que o inimigo tenha recursos contra nós, por que não usá-los? E Deus nos dá essa legitimidade, tanto é que chegou ao ponto que Jesus disse que os filhos das trevas são em muitos momentos mais sábios que os filhos da luz. Por isso devemos ter muito bom senso nesta hora, muito critério, porque isso não é uma crise de fé, é uma crise de saúde. Cremos que Deus pode curar quem está com qualquer tipo de vírus? Cremos, assim como Ele curou a lepra, assim como Ele curou a cegueira, assim como Ele curou a paralisia, Ele pode curar uma pneumonia, Ele pode curar um coronavírus, Ele pode curar uma AIDS, Ele pode, Deus pode todas as coisas. Mas estando em nós condições e recursos, por que não usá-las? Então sejamos prudentes nisso. E diante disso eu vejo que é um paralelo muito grande, pela oportunidade que nos é dada, num episódio que está na vida de Neemias. Neemias foi um homem que se viu diante de grandes desafios. Quais os desafios que Neemias enfrentava? Primeiro, ele estava vivendo no cativeiro, havia prosperado ali no cativeiro, havia prosperado naquela terra a qual Deus havia mandado o povo de Israel. Ele havia se tornado um copeiro mor, ele era um que servia a mão na mesa do rei, servia na mão do rei o vinho, e ele estava ali assessorando o rei naquela possibilidade, naquele cargo de total confiança. E o que acontece? Chega aos ouvidos dele notícias duras,
notícias de choro, notícias de dor, notícias de angústia. Ele faz o quê? Diz o verso, capítulo 1, te convido a abrir na sua Bíblia, capítulo 1 de Neemias, porque nós vamos ver que ele tomará vários passos diante disso que está diante dele. E nesses dias de crise nós devemos entender que Deus também nos dá a oportunidade de darmos passos, não para retrocedermos, não para fracassarmos, mas para progredirmos nesse processo e conquistarmos algo além daquilo que nós temos. E o que nós podemos conquistar? Nós vamos compartilhar com vocês, mas veja o processo, veja o processo. Nós vemos que na vida de Neemias há 6 passos que ele toma, 6 passos que fazem diferença numa época de reconstrução. Porque veja, nós estamos agora no momento de recessão, de isolamento, é um momento de apreensão, e nós temos que entender que passado este momento, nós vamos entrar num momento de reconstrução. Porque a situação financeira ficará um pouco mais difícil. Muitos talvez venham perder seus empregos. Alguns venham até fechar os seus negócios. Nós não sabemos as consequências materiais que a sociedade sofrerá diante dessa paralisação. Mas nós devemos saber o seguinte, que mesmo que haja uma situação adversa, haverá depois disso, passada a tempestade, um tempo de reconstrução para as nossas vidas, um tempo de restauração, um tempo de reescrevermos o nosso papel na história, o nosso papel na história da nossa cidade e principalmente reescrever o papel de Deus na nossa história. E Neemias então ele recebe uma notícia triste, desagradável, porque Jerusalém havia sido destruída, isso já há 70 anos. Jerusalém havia sido queimada a fogo os seus cordões. Jerusalém estava em ruínas, o povo chorava, o povo estava angustiado, o povo estava com fome, o povo estava debaixo de opressão. Os que haviam crescido naquela região eram os samaritanos, os que viviam naquela terra e se achavam seguidores do mesmo Deus do povo de Israel e oprimiam os que estavam ali ainda, os remanescentes de Israel. E veja o que diz o capítulo 1, verso 3: disse, veio os mensageiros. Vamos começar o verso 1. As palavras de Neemias, filho de Acarias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu ainda na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província, estão em grande miséria, desprezo, os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas de fogo. É interessante esse relato. As notícias não são boas. Neemias está numa posição confortável, Neemias está numa posição de resguardo, Neemias está numa posição de status até naquela sociedade, tanto que nós vemos na decorrência o estado que ele devia ter alcançado junto a alguém. E ele, quando recebe a notícia, as notícias não são boas, as notícias são terríveis. O povo está em miséria, o povo está sendo humilhado, está sofrendo desprezo pelos novos moradores de Samaria e região, que haviam sido trazidos pelo Império Assírio, depois que as 10 tribos de Israel tinham sido levadas para o cativeiro assírio. Então eles estavam numa situação de penúria, de miséria. Jerusalém era uma ruína, menos do que sombra do que havia sido no passado. E aqui é interessante que ele começa a dar alguns passos. Veja o que ele faz: tendo ouvido estas palavras, assentei e chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Irmãos, nós estamos vivendo em dias difíceis, é tempo de jejuarmos, é tempo de orarmos, é tempo de chorar,
alguém chora por essas vidas, alguém sofre por essas vidas, alguém se angustia por essas vidas que partiram. Nós não queremos que ninguém se perca. A palavra de Deus mesmo diz que o desejo de Deus é que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. É dias difíceis, mas é um tempo em que nós podemos ver o quadro e, em vez de nos desesperarmos, em vez de nos angustiarmos, em vez de estarmos atemorizados, é tempo de entrarmos na presença de Deus e passarmos o dia em jejum, em oração perante o Deus dos céus, clamar, pedir socorro. E é interessante que o socorro vem. Olha o que ele disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda as alianças e as misericórdias para com aqueles que guardam as misericórdias com aqueles que guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudir-te a oração do teu servo, que hoje faço a tua presença de noite pelos filhos de Israel, pelos servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os teus mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da tua palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades dos céus, de lá os ajuntarei e os trarei para este lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Neemias, ele chega diante de Deus e fala claramente: Deus, nós queremos ver a tua mão, nós queremos ver o teu poder, nós queremos ver o cumprir das suas promessas, porque sobre nós repousam promessas. Por isso, nestes dias, aproveite o tempo. Você está impedido de comprar coisas na cidade porque o comércio está fechado. Aproveite o teu tempo e jejue, ore, busque, clame pela igreja, clame pelos seus pastores, clame pelas igrejas de Itatiba, clame pelo rebanho do Senhor nessa cidade, clame pelas autoridades, pelo prefeito, pelos vereadores, pelos secretários, por aqueles que estão imbuídos de responsabilidade para administrar essa crise, não só por Itatiba, por São Paulo, pelo Brasil, pelo mundo, porque esta dor não é só nossa, é uma dor que está sobre milhares de famílias em todo o mundo, e é tempo de nós tomarmos posição diante das notícias ruins. Se temos que nos retirar de um lugar de conforto, de um lugar de reunião, isso não nos impede de nos dedicarmos a entrarmos na intimidade de Deus e clamarmos pelo socorro que vem do Altíssimo, porque Deus do céu nos ouve, Deus dos céus nos atende, Deus dos céus certamente manifestará a sua graça. Que no final dessa tempestade nós possamos ver que o seu rebanho foi poupado, que nenhum irmão de nossa igreja foi tomado, nenhum idoso, nenhuma idosa, nenhum irmão mais frágil, mais debilitado por alguma enfermidade tenha sido relevado, mas que todos tenham sido preservados pela graça e pela misericórdia de Deus. É tempo de entrarmos na presença de Deus. Neemias, ele toma atitudes. Estou diante de noticiações, sim, mas eu tenho Deus que pode fazer a diferença, vou até Ele. Estou diante de noticiações, sim, mas eu tenho ferramentas nas minhas mãos que podem me levar até Deus e permitir que Deus seja revelado no meio dessa tempestade e possa se o mar acalmar e fazer mudança. Nós cremos nisso, nós acreditamos nisso, nós pregamos e cremos nisso, e pregamos porque cremos, e por isso pregamos. Deus pode, e é tempo de gastarmos tempo na presença de Deus, menos tempo diante do pânico e mais tempo diante da fé, de menos tempo diante do medo e mais tempo diante da confiança que temos um Deus dos céus, que olha por nós, que nos assiste e cuida de nós. Neemias faz isso, mas ele sabe também que não adianta somente ficar em oração e jejum, porque os tempos são difíceis, os tempos são angustiantes. Alguns têm mais forças, outros menos, e aqui ele usa da sua posição, porque Deus lhe propicia chegar onde ele está para usar da sua posição e dos recursos que ele pode obter por meio da sua posição para abençoar aqueles que estão em miséria. E é esse o nosso papel. Da mesma forma que vamos buscar a Deus, nós vamos nos dispor. Hoje temos recursos, irmãos, vamos amparar a nossa igreja. Você tem contatos que talvez eu não tenha no meu celular.
você tem contatos na tua rede social que talvez eu não tenha na minha rede social. Por isso, entre em contato com ele, leia a Bíblia com ele, compartilhe a palavra de Deus, fale, ligue, converse. Não somente mande mensagem no WhatsApp, que é algo que acaba se tornando, às vezes, é uma linha de comunicação fantástica, mas às vezes um tanto pessoal. Ligue, converse, fale, diga: irmão, eu liguei para orar contigo, eu liguei para orar com a tua família, eu liguei para perguntar se está tudo bem na sua casa, se há alguma necessidade, se há algo que nós possamos fazer. É um tempo de usarmos dos nossos recursos, e Neemias faz isso. Veja o que diz, começa a partir do capítulo 2, do verso 4 ao verso 8, diz que disseram-lhe o rei: que me pedes agora? Por quê? Porque ele foi servir o rei, e o rei disse: o que está acontecendo, Neemias? Você está estranho, você está diferente. E olha o que ele diz no verso 3: viva o rei para sempre, como não estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei a Deus dos céus e disse: ó rei, se é do agrado do rei, se o teu servo acha mercê e favor em tua presença, peço-te que me envies ajudar. Envia a minha pessoa ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu reconstrua a cidade. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deis-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta a Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para vigas das portas da cidade, do templo, da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. A primeira atitude que Neemias toma é ir até Deus e clamar a Deus e pedir socorro de Deus. Por quê? Porque Deus é o nosso socorro, e dele vem toda ajuda, todo auxílio, toda manifestação de salvação. Mas também ele chega diante do rei e ele é ousado em dizer: rei, eu estou vendo a situação, eu quero fazer algo diante da situação. Eu não quero que o Senhor mande alguém, eu não quero que o Senhor envie outro, eu não quero que o Senhor envie uma embaixada para fazer isso. Eu quero que o Senhor me envie para restaurar a cidade. Eu estou vendo a necessidade, eu estou vendo o problema, e eu quero ser parte da solução e não parte do problema. Eu quero ser parte da solução do problema. Me manda e me dá cartas para que eu tenha livre passe, para que eu consiga andar sem ser restrito nas barreiras. Deixe-me passar para que eu cumpra o chamado de Deus, e me dê recursos para que eu tenha condições de restaurar a cidade. E ele parte. Então ele simplesmente vai até Deus. Depois ele pega dos recursos que estão ao seu alcance e faz o quê? Ele age. Ele não se lamenta, ele não chora somente, ele não se angustia somente, mas ele parte em cima de uma solução. Entende esse primeiro passo que ele toma? São 2 anos, gasta-se na presença de Deus e pega os seus recursos e diz: eu vou fazer parte da solução do problema. A segunda atitude que você vai ver que Neemias toma é que, diante disso, ele vai para Jerusalém. E quando ele chega no verso número 11 do capítulo 2, veja a narrativa: cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão, e para a porta do montouro. Contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. E aqui ele vai dando toda uma narrativa. Ele faz um tour durante a noite na cidade, e ele vê a miséria, ele vê a desolação, ele vê a ruína, ele vê tudo aquilo. Porque é importante, irmãos, isso é importante nós entendermos, que cabe a nós, Deus nos deu inteligência e recursos para avaliarmos situações. Nunca seja precipitado. O que nós estamos fazendo agora como igreja, e
pai, esperando diretrizes da prefeitura, da Secretaria de Saúde, do governo, sobre o que fazermos, sobre o como mantermos a igreja, o como nos relacionarmos com a igreja. Tudo isso faz parte de uma avaliação. Inclusive as lideranças da igreja estiveram reunidas na sexta-feira. Estamos prevendo uma reunião na próxima quarta-feira, porque nós estamos preocupados com vocês, estamos preocupados com o rebanho, estamos preocupados que vocês sejam assistidos nesse momento, que vocês sejam acompanhados, que vocês não se sintam desamparados da vossa liderança, porque nós não somente estamos orando por vocês, orando pelas suas famílias, mas nós também estamos preocupados de como você vai poder prestar o teu culto a Deus. Estamos prevendo essa semana de deixarmos aberta a igreja das 2 horas da tarde até as 18. Eu estarei aqui disponível aos irmãos, aquele que quiser vir até a igreja e receber uma oração a 2 metros de distância comigo, sem imposição de mãos, mas orarmos juntos para compartilharmos a palavra de Deus. Se você estiver com o coração no chão, vem compartilhar a tua angústia e nós trazemos uma palavra de conforto para o teu coração. Estaremos de segunda a sexta nesse período. É o momento de você usar da igreja. De repente você sente no teu coração: pastor, olha, eu tenho sido dizimista fiel, gostaria de contribuir nessa semana. Haverá um gasofilácio no andar de cima, onde você vai poder trazer e depositar a sua oferta. Ou você pode mesmo entrar em contato com o tesoureiro da igreja, com o Eric, secretário, pedir os dados da conta da igreja, fazer um depósito bancário, fazer uma transferência bancária, porque as necessidades da igreja continuam existindo e nós continuamos em ritmo acelerado nas nossas construções. Para quê? Para que futuramente, passada essa tempestade, nós tenhamos um lugar mais adequado, um lugar mais propício, onde nós possamos calorosamente receber todos vocês e aqueles novos que virão também para este ministério fazer parte desta igreja. Nós estamos trabalhando, a igreja não está parada, os pastores, entramos em acordo também, não estarão fazendo visitas nesse período, por causa justamente do risco que há de contaminação, tanto para os novos quanto para os idosos. Então nós estamos nos preservando nesse sentido, mas nada nos impede de nos comunicar via rede social. Mas veja, este é algo que você pode fazer, é orar pela igreja, orar pelos pastores, se manifestar em favor da vida dos seus irmãos, entrar em contato com aqueles que vocês conhecem, perguntando se estão bem, sabendo que não estão bem, passem o telefone para os pastores, para que os pastores entrem em contato, para que nós possamos conversar, porque a igreja está viva, está ativa, está funcionando e ela tem sido assistida e nós queremos que continue assim. Por isso nós estamos vendo a situação, a liderança da sua igreja está avaliando a situação com muito cuidado, com muito critério, com muita oração, com muito zelo diante de Deus, porque nós temos que apresentar as suas vidas a Deus, não somente a integridade da sua vida espiritual, mas também a integridade da sua vida física, para que a obra de Deus seja cumprida plenamente em você. Dentro dessa perspectiva, ele toma atitudes, ele vai ver qual é a situação, e temos visto qual é a situação. Temos analisado qual é a situação, não podemos fechar os olhos para os riscos, para os perigos, mas nós sabemos que Deus há os recursos para revertermos toda e qualquer situação negativa. E o que ele faz? Ele se associa com pessoas. Veja o que ele diz então no verso de número 16, quando ele vai fazer o quê? Não sabiam os magistrados onde eu fora, nem o que fazer, pois até aqui não haviam declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas a fogo? Vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém, e deixemos de ser opróbrio. É tempo de deixarmos de ser vergonha. Ele está dizendo: irmãos, meus queridos, sacerdotes, nobres, povo, vocês estão vendo essa situação que está em Jerusalém, vocês estão vendo a miséria, vocês estão vendo a desgraça. Nós podemos fazer a diferença, e nós podemos nos levantar e sermos os reparadores de Jerusalém, sermos os restauradores desta nação. E por isso nós conclamamos a igreja para este momento. Este vírus vai passar em poucas semanas, nós estaremos livres desse problema, desse vírus, se Deus quiser, mas haverá necessidade de reconstrução, muita reconstrução, muitas muralhas quebradas, portões queimados, vidas desestruturadas, é onde nós devemos necessariamente
nos fortalecendo em Deus, nos buscando os recursos dos céus, para que quando essa tempestade passar, nós possamos estar prontos para recomeçarmos e marcarmos a presença da vitória do nosso Deus nessa cidade. Guarde isso no teu coração. Nós vamos ter tempos de grandes reconstruções, e eu quero fazer parte desse momento. Se Deus me permitir estar vivo depois dessa tempestade, certamente minha vida será colocada no altar de Deus, como já está, para ser útil nas mãos de Deus para a reconstrução da vida daqueles que estiverem saindo também neste momento, e certamente Deus nos dará graça. Não permita que isso fuja do teu coração, essa esperança, essa confiança. Ele se associa com pessoas, que possam ajudá-los. Nós, os pastores, estamos em constante comunhão, estamos conversando uns com os outros, estamos nos mantendo informados. Cada pastor tem orado pelos seus companheiros, porque nós precisamos do apoio uns dos outros. E vocês, como igreja, usem dos recursos tecnológicos que temos, para que você possa fazer contato com as pessoas e possam ser úteis na vida delas, e que juntos nós possamos conclamar, como já tem sido feito, relógio de oração junto ao Ministério dos Casais, relógio de oração junto ao Ministério dos Jovens, para que nós possamos estar levando a igreja a um tempo de consagração e preparo para a reconstrução que virá depois desses dias. Então ele se associa, primeiro passo, ele age indo até a presença de Deus e age tomando dos recursos ao seu alcance para fazer a diferença. O que ele faz? Ele avalia a situação, o que tem que ser feito. Ele considera tudo e pondera isso diante de si e diante de Deus. E depois ele faz o que? No terceiro passo fundamental, ele vai até pessoas que possam cooperar com ele no mesmo sonho, no mesmo projeto, no mesmo ideal, na mesma realização. E por sua vez, o que acontece? O que acontece é que obstáculos surgem, inimigos surgem, oposição surge, porque nesse processo é óbvio que haverá aqueles que criticam, haverá aqueles que condenam, haverá aqueles que desprezam, podem até nos chamar de homens sem fé, de homens sem confiança, mas a nossa confiança está em Deus, e nós estamos usando esse tempo meramente para preparo, porque a grande batalha vem daqui a pouco. A grande batalha vem daqui a pouco, e quando essa grande batalha chegar, Deus encontrará na fileira dos seus exércitos grandes soldados, homens e mulheres preparadas, devidamente paramentados para marcarmos a diferença na sociedade e reconstruirmos o que tem que ser reconstruído. Mas surgem o quê? Oposições sempre existirão, o medo, o pânico, as incertezas nos dias de hoje, se aplicarmos para nossos dias, assim como os crentes, os pseudos-crentes. O pastor Eloy nos dizia na sexta-feira que vindo para a igreja, apesar da orientação e até da proibição de reuniões públicas, havia duas igrejas no caminho aqui da nossa igreja que estavam fazendo reuniões a portas fechadas, o que é um absurdo. As portas fechadas é muito mais fácil de se propagar o vírus se alguém está contaminado. É uma irresponsabilidade de um líder fazer isto. Não sei se você sabe, mas um dos grandes surtos de coronavírus na Coreia do Sul foi em uma igreja que enviou missionários para a região da China, onde havia surgido o vírus, para ali curar os enfermos. Foram, não curaram os enfermos, voltaram contaminados e contaminaram a igreja. E agora este pastor está sendo responsabilizado criminalmente, porque é um crime. Um líder que permite que haja reuniões onde os membros da sua igreja venham a ser contaminados, é como se ele mesmo estivesse inserindo o vírus na vida daquelas pessoas, talvez condenando alguns dos seus membros à morte. Isso é crime, é uma atitude irresponsável e criminosa. E opositores vêm colocando em xeque a nossa fé, a nossa confiança, o nosso testemunho. E dentro disso, nós vemos que no capítulo 4 não surgiu quem? Sanbalat. Não surgiu quem? Tobias. Veja o que diz o capítulo 4. Tendo Sanbalat ouvido que edificava no muro, ardeu em ira e se indignou muito, escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos do exército de Samaria e disse: que faremos a estes fracos judeus? Permitir-se-lhes a isto? Sacrificarão, darão cabo da obra em um só dia? Renascerão acaso dos montões
Deus, pois estamos sendo desprezados. Este é o clamor de Neemias, este é o clamor do povo. Ouve ao nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia a vergonha, a humilhação, a afronta deles sobre a sua cabeça, e faze que sejam despojo, restos de terra, numa terra de cativeiro. Ele está dizendo: Deus nos socorre, porque oposições virão, interrogações virão, medos virão, mas nós sabemos que há um Deus nos céus, que mesmo diante dessas ameaças, ainda ouve as nossas orações e nos responde com socorro, nos responde com graça, nos responde com o livramento que vem da mão certa, do braço forte do nosso Deus. Saibam disso, Deus é por nós. Haverá obstáculos? Sim. Haverá medos? Sim. Haverá temores? Sim. Mas há um Deus sobre tudo isso que nos garante a vitória no final da nossa jornada. Continuemos até o final. Então falamos aqui sobre 4 passos, 4 situações que ele tomou atitudes. Agir buscando a Deus, agir buscando recursos, agir se dispondo a ir para fazer o que precisava ser feito. O segundo passo que ele tomou foi avaliar a situação para ver o que tinha que ser feito. O terceiro foi se aliar a pessoas que pudessem ajudá-lo a construir essa obra, sabendo que resistência viria. O que ele faz? Ele vai até Deus, que é o dono de todos os recursos, que é o dono de toda a graça. Ouve, Senhor, o afronto, ouve o desprezo, ouve o descaso, e salva-nos. E sabe o que aconteceu nesse processo? Sabe o que acontece nesse processo? Ele, no tempo de trabalho, vejam o que diz o verso 14 do capítulo 4: inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados, ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo dos nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltemos todos nós a muro, e cada um a sua obra. O que ele disse? Diante disso tudo, já saí da minha terra, saí do meu conforto, clamei a Deus, busquei a Deus, usei os meus recursos, avaliei a situação, busquei apoio de pessoas, estou consciente das oposições e dos obstáculos e da ameaça dos inimigos. Eu vou até Deus, certo de que Deus é aquele que me socorre. E agora, com todas essas atitudes tomadas, eu inspeciono a obra, vou até a obra e conclamo o povo a recobrar ânimo e tomar lugar na brecha onde ele deveria repor os tijolos, repor a madeira e restaurar os muros de Jerusalém, até que a cidade pudesse ser totalmente restaurada. Os inimigos serão frustrados, irmãos. Confie no Senhor. Os inimigos serão frustrados, os inimigos serão desbaratados, os inimigos serão confundidos, não importa quais eles sejam humanos, espirituais, sobrenaturais, não importa. O nosso Deus há de se manifestar sobre nós. Por isso, nesses dias de angústia, saiba que Deus está cuidando de nós e cuidando do seu rebanho. E ainda que hajam temores e hajam ameaças e hajam gritos dizendo que esta praga atingirá nossas vidas, nós podemos confiar no Deus que vai nos livrar e nos salvar de todo mal todo o tempo. E eles fazem o que? Vão à construção do templo, vão à construção da obra, vão à construção do reparo desta estrutura. E quando nós temos a coragem, nós temos a disposição de tomarmos atitudes sérias como essa na presença de Deus, sabe o que acontece? Veja o que diz o verso 15 do capítulo de número 6. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Em 52 dias, eles restauraram totalmente a cidade de Jerusalém, restauraram os muros e disseram: agora há segurança, porque a mão do nosso Deus nos fortaleceu. Há segurança, porque a mão do nosso Deus nos preservou. Talvez venhamos a passar mais 15 dias em cativeiro por causa do vírus. Talvez venhamos a passar mais 30 dias em cativeiro por causa dos vírus. Mas é tempo de construirmos na presença de Deus uma família forte, um relacionamento
restauramos o muro e a glória do Senhor será revelada. E sabe o que acontece? Sucedeu que, ouvindo isto, todos os nossos inimigos temeram, todos os gentios, nossos circunvizinhos, decaíram muitos ao seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Meus irmãos, nós vamos passar, nós vamos superar, nós vamos ver a graça de Deus se manifestando, ainda que neste momento seja um momento de aflição, ainda que nesse momento seja um momento de expectativa, saiba que o nosso Deus está vivo, agindo, fiel, se manifestando, e certamente, quando Ele se manifestar, Ele manifestará sobre as nossas vidas a sua graça, e mostrará para o mundo um grande livramento que Ele tem operado sobre a sua igreja. Por isso, nesses dias, testemunhe da graça, testemunhe do amor, testemunhe da sua convicção, testemunhe da sua fé, testemunhe do seu amor por Deus, e não permita que isso seja tirado nunca do teu coração, porque guarde as palavras de Neemias. Veja o que ele diz: sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, verso 15 do capítulo 4, que já sabíamos e que Deus tinha frustrado toda a arma forjada contra nós será frustrada. É tempo de nos prepararmos, porque a grande batalha em breve será traçada, em breve será travada nesta cidade, e nós vamos nos levantar como aqueles que restauram o muro da cidade de Deus. Nós seremos aqueles que se levantam para restaurarmos os corações feridos, os corações quebrados, os corações abalados, aqueles que estão em desalento, podendo mostrar para eles que o nosso Deus é o Deus ainda que permite restaurar muros em 52 dias. Que Deus possa abençoar o teu coração, te dar uma semana de paz, uma semana de graça, e que você possa encontrar em Deus todo socorro, toda misericórdia, toda paz, toda esperança que o teu coração precisa. Não se desalente, saiba, você não está sozinho. Há uma igreja por trás de você também, uma igreja que você pode contar, uma igreja que você pode dispor, uma igreja que pode estar orando por você. Por isso, faça uso dos recursos da mídia social, use o teu celular, use esses recursos de comunicação para que nós possamos estar ligados. Estaremos ansiosos, esperando pelo teu contato, estaremos ansiosos, esperando a oportunidade de breve estarmos novamente juntos, reunidos na casa do Senhor. Enquanto isso não se dá, às quintas-feiras estaremos aqui ministrando e trazendo um estudo da palavra de Deus no teu coração. Se você tem uma sugestão e gostaria de saber a respeito de algum assunto específico, mande um aviso para a gente no nosso WhatsApp e nós estaremos à disposição. O WhatsApp é DDD 11 98573 0510. DDD 11 98573 0510. Mande a sua pergunta, mande a sua indagação, e se for um assunto relevante para promovermos um estudo, estaremos fazendo nas quintas-feiras. E todo domingo de manhã, e todo domingo à noite, estaremos postando para vocês uma nova mensagem, para que nesse período que você estiver em casa, você possa ainda ser ali abençoado pela palavra do Senhor. Fique na paz do Senhor, que Deus te abençoe, que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a tua vida, sobre a tua família, hoje e para todos sempre. Amém e amém.